Felipe, se você puder iniciar. Ok. Boa tarde a todos, pessoal. Vamos dar início à nossa live de lançamento do volume quarto, do quarto e-book Abracel BBCE sobre derivativos de energia, agora com aprofundamento em tributação, contabilidade. E para dar as boas-vindas, vou passar a palavra para o nosso presidente executivo, Rodrigo Ferreira. Rodrigo, a palavra está contigo. Obrigado, Bernardo. Boa tarde a todos. Quero agradecer aí, em nome da Bracel, ao Márcio Castro, presidente da BBCE. Obrigado, Márcio, pela oportunidade. Ao Marcelo Branchini, superintendente de Produtos, Comunicação e Marketing da BBCE. E, extensivamente, a todos os colegas aí da BBCE, pela parceria para mais um produto, né, como o Bernardo disse, o quarto volume do e-book de derivativos BBCE Abracel. Né? É uma iniciativa que a gente tem a honra de estar acompanhando a BBCE, dando um apoio que fosse possível, ajudando a divulgar, enfim, a estruturar. A gente teve ainda esse ano, no primeiro semestre, uma live muito concorrida sobre o mercado de derivativos, né? A Bracel está especialmente atenta a esse segmento, tá certo? Não por menos, é um tema que faz parte do nosso planejamento estratégico para esse ano, é uma das linhas do nosso plano de ação, atuar para desenvolver o mercado de derivativos no Brasil. A gente sabe que o momento é muito propício para isso, o mercado está com baixa volatilidade, negócios estão difíceis de serem desenvolvidos, de tal forma que, naturalmente, os comercializadores buscam alternativas, né? Então, a gente tem visto aí novas mesas de crédito de carbono, novos players no mercado de gás, muita atenção para o mercado de derivativos, né? Nessa live, nós identificamos alguns gargalos, a questão tributária é um desses gargalos, então o e-book vem para tentar esclarecer, colocar luz também nessa questão, para que a gente possa avançar nesse tema de derivativos aqui no nosso mercado de comercialização de energia elétrica. Então, assim, feito esse comentário inicial, eu devolvo a palavra ao Bernardo, já me desculpando, eu não vou poder ficar até o final, nós fomos convocados para participação num evento no Tribunal de Contas da União, que vai acontecer daqui a pouquinho, eu estou aqui em Brasília, então eu vou passar a palavra para o Bernardo, daqui a pouco eu vou ter que me ausentar para poder me direcionar lá para o TCU. Mas desejo a todos aí um bom evento, e mais uma vez agradeço a todos pela presença, e especialmente a BBCE pela parceria. Bernardo. Obrigado, Rodrigo. Eu ia sugerir, Márcio, passar a palavra para você, para uma fala inicial, se você puder, depois eu dou início aqui, passo para o Marcelo e a gente faz aqui a sequência da nossa live. Se você estiver de acordo, Márcio, por favor. Claro, Bernardo, obrigado. Queria agradecer ao Rodrigo Ferreira, a Bracel, Bernardo, a todo o time da Bracel por essa parceria com a BBCE e com grandes defensores aí do mercado livre de energia, fomentando esse mercado em todas as esferas, né? E realmente, assim, acho que a gente compartilha de valores comuns no âmbito de que para que um negócio prospere, a educação e o conhecimento é fundamental, né? E nesse sentido, então, esse evento é muito alinhado aí com os valores tanto da BBCE quanto da Bracel. A BBCE já atua na negociação de mercado físico de energia há 12 anos, né? É a plataforma aí que é rica em dados, né? Visualização de preços, acompanhamento de curva forward e outros atributos da nossa plataforma que permitem aí uma negociação transparente, de maneira centralizada, que depois usufrui de um processo de formalização e contrato padrão. Esse mesmo espírito e essa mesma digitalização, esse mesmo efeito de transformação digital, a gente transportou na nossa plataforma mais recente, que é a plataforma de derivativos, né, que está no ar há um pouco mais de dois anos. E essa plataforma, né, a gente vem continuamente desenvolvendo esse trabalho educativo, né? Obviamente que aqui nesse lançamento, né, desse quarto e-book sobre derivativos, a gente enfatiza as questões contábeis e as questões tributárias, né, como o Rodrigo colocou, né, e assim, é um trabalho contínuo, né? Estamos sempre ali trabalhando em como melhorar o processo de conhecimento da plataforma, dos seus processos contábeis, dos seus processos tributários, de como fazer hedge, de como realizar operações ali que podem oferir lucro para os participantes,
como que isso está ligado com o ativo objeto, que é o físico de energia. Enfim, esse trabalho é contínuo e estamos sempre à disposição para atuar e ajudar o mercado em operacionalizar os seus derivativos via a plataforma da BBCE, e com isso contamos com uma excelente parceria aí com a Bracel. A gente também sabe, né, que tem, para além da educação, existem outros elementos a serem tratados. O BBCE está ciente disso e, conjuntamente com o mercado, muito bem representado pela Bracel, temos continuamente trabalhado também na remoção de demais obstáculos, porque definitivamente acreditamos que ter um ambiente de derivativos de energia é fundamental para o mercado livre de energia, é fundamental para o desenvolvimento do nosso mercado. Então, mais uma vez, agradecimentos aí à Bracel, a todos os participantes. Podem ter certeza que vocês têm na BBCE um parceiro para levar adiante os seus negócios no mercado livre de energia e também no mercado de derivativos de energia. Obrigado, Bernardo. Você. Excelente, Márcio. Obrigado. Eu também queria fazer um agradecimento especial à BBCE por toda a parceria aí ao longo desses diversos e-books, aqui o lançamento do nosso quarto. Agradecer a M2M Saber pela autoria do conteúdo. Como todos sabem, esse tema de contabilidade e tributação exige, né, bons especialistas. Então, Wesley, Aloíro, Saulo, Gabriel, muito obrigado. Queria fazer um agradecimento especial aqui também à equipe da Abracel, e da BBC, que trabalharam mais ativamente aí na revisão, diagramação. Um agradecimento aqui ao Marcelo e à Dani, que coordenou aí a organização e divulgação, e o nosso Felipe Morgan, aqui da Abracel, que foi o responsável pela diagramação do documento, tá? Ficou muito bonito, parabéns, Felipe, sei que você está ouvindo aí. Pessoal, hoje, como o Rodrigo falou, o tema derivativos é uma prioridade para o mercado. A Abracel ela tem 109 associados e todo ano, a partir do voto, em um fórum muito democrático, onde o voto independe do tamanho e da característica da empresa, os nossos associados definem as prioridades da associação. E atuar para a expansão do mercado de derivativos é uma dessas metas, ela consta do nosso planejamento estratégico 2023-2026 e consta, então, do que a gente chama da agenda do mercado. E essa visão ela não vem de hoje, né? Como a gente mencionou, esse é o quarto e-book, o primeiro foi feito em 2021, ele está disponível nos nossos sites, ele é um dos documentos que foi mais acessados da nossa história, a live de lançamento dele bateu recordes, isso mostrou bastante interesse. Depois a gente fez duas cartilhas, o volume 2 focado também em contabilidade e tributação, uma visão mais teórica, com a parceria da M2M Saber, e o terceiro numa parceria inédita e relevante que teve a CCE conosco, para falar de supervisão e monitoramento. Todos esses e-books estão disponíveis nos nossos sites da BBC e da Abracel. Agora aqui para o lançamento do volume 4, esse também estará lá. A gente vai divulgar logo em breve aqui o link, vai mostrar para vocês. Agora, diferente do volume 2, essa é uma cartilha com viés mais prático, menos teórico, com mais exemplos. Ele foi elaborado a partir de dúvidas e sugestões dos agentes do mercado. Acho que a BBC vai ter oportunidade para explicar um pouco mais aí sobre como foi construído aqui na fala do Marcelo. E ressaltar que assim, o nosso objetivo é disseminar conhecimento, é identificar gargalos, é atuar de fato para alavancar esse mercado em prol do fortalecimento do mercado livre. Tudo isso numa visão de futuro, porque a gente acredita que os derivativos fazem sim parte do desenvolvimento do mercado livre. Isso não é uma novidade, nós não estamos tentando inventar a roda, isso é um modelo aplicado em mercados mais desenvolvidos, é um modelo de sucesso em outros países, e o Brasil hoje, que movimenta, gira de 4 a 5 vezes os contratos físicos de energia, tem uma grande oportunidade aqui nos derivativos. É um volume muito significativo, tem características de transação financeira, e a gente tem uma oportunidade muito grande também para proteção, para você trazer modernidade, para eficiência, para você ter um mecanismo de gestão de risco e trazer novos players para o setor, trazer agentes do setor financeiro, trazer outros tipos de agentes que vão trazer mais liquidez para termos mais negócios, mais giro, mais operação. Então é isso. Queria ressaltar para vocês que recentemente a gente fez uma pesquisa interna junto aos nossos associados sobre derivativos e ninguém se manifestou que não tinha interesse em negociar derivativos. 85% responderam que tem interesse, outros 15% responderam que ainda não tem informações suficientes, não souberam responder, mas ninguém contrário. E a grande busca dos derivativos, na visão dos nossos associados,
quando questionado sobre os principais benefícios em transacionar, né? Por que derivativos de energia? Está lá escolhido em primeiro lugar a questão da proteção, do hedge, da mitigação de incertezas em relação ao preço e também a questão de ser uma operação de natureza estritamente financeira sem lastro físico. Em terceiro lugar, associado a isso, foi eleito a questão de mitigar riscos associados ao mercado de curto prazo. E aí, pessoal, quando a gente buscou identificar os desafios, né, do porquê derivativos, ficou muito claro que a questão tributária foi a mais votada e a razão do aprofundamento que essa cartilha ela busca resolver. Aqui, pessoal, só concluindo para passar a palavra para a PBCE, a visão que a gente tem hoje muito clara é de que derivativos de energia é um movimento sim inexorável, sem volta, assim como a abertura do mercado. A questão que a gente está debruçado é sobre a velocidade, sobre as dificuldades, sobre como fazer isso acontecer. É uma importante etapa da nossa jornada de desenvolvimento e a gente aqui quer contribuir disseminando informação numa parceria com a BBCE para que a gente possa aqui juntos identificar pontos de ataque para que isso se desenvolva em benefício dos agentes e benefício do setor. Nós da Abracel aqui nos colocamos à disposição de todos vocês para eventualmente bater um papo, tirar dúvidas, tá bom? Digo já de antemão, o chat está aberto. Quem quiser fazer algum comentário, quiser colocar sua pergunta, a gente vai ter espaço aqui depois da apresentação dos nossos painelistas. E é isso. Então, agradecendo a todos, eu já vou passar a palavra para o Marcelo, superintendente da BBCE, para que faça uso da palavra. Marcelo, a bola está contigo. Obrigado. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, boa tarde. O Bernardo já deu muito spoiler, mas vamos lá. Igual o Márcio também falou, em linha com a educação e conhecimento, a gente levantou dúvidas dos clientes. A Bracel também realizou a pesquisa, também a live, e como resultado a gente convidou especialistas da M2M Saber para esclarecer das dúvidas mais frequentes do setor, contabilização e tributação, mais precisamente tributação de derivativos. Os pesquisadores da M2M Saber não só trouxeram explicações jurídicas e teóricas, mas também fizeram cenários e situações hipotéticas que contribuem com a visualização prática das operações. Então, não é só teórico, tem também situações reais, a gente vai ver daqui a pouco. Aí, em conjunto com o nosso volume 2 de books, que o volume 2 também tratou disso aí, agora é um pouquinho mais aprofundado, ele promete auxiliar o setor sobre contabilidade e tributação, agora com mais exemplos, mais profundidade, para sanar cada vez mais dúvidas. O que é o mais importante? Trazem exemplos e situações hipotéticas. A ideia é sempre ilustrar e dar uma base, mas no dia a dia o trabalho precisa ser realizado para a situação, que é a operação real. Agora eu passo a palavra para o pessoal da M2M Saber. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiramente, agradeço a oportunidade, né, de ter participado aí novamente dessa segunda cartilha contábil, né, como bem o Bernardo mencionou. A gente teve o volume 2, né, onde a gente trouxe ali inicialmente uma visão mais conceitual, né, de contabilidade e tributação de derivativos. E nesse material a gente está buscando, de fato, aí, trazer um pouco mais de profundidade e exemplos mesmo, né? Como o Marcelo mencionou, voltados aí o que acontece com a contabilização, o que acontece com o efeito tributário e qual que é a relação que existe, né, entre o hedge accounting e a tributação, né? Porque existe todo um conjunto aí de conceitos, um conjunto de normas que agem de forma simultânea, né? Então, dependendo da finalidade que você tem com aquele derivativo, você vai contabilizar ele no seu resultado, vai impactar o seu resultado de determinada forma, né, que você precisa fazer esse tipo de avaliação, né? Então, o nosso material, de fato, ele traz um pouco mais de profundidade em relação ao material anterior. Obviamente, né, o derivativo não é um assunto trivial. Então, obviamente, vai ter e vai acontecer outras dúvidas que nem todas estejam respondidas dentro desse e-book, né? Mas a ideia é que a gente consiga responder e trazer ali as principais dúvidas que a gente pôde absorver ali junto no grupo de trabalho, né? Então, também agradeço aí essa oportunidade tanto da BBCE quanto da Abracel, né, e desse grupo de trabalho para a gente poder ter levantado pelo menos essas principais dúvidas em relação
a contabilização e tributação de derivativos, especificamente no setor de energia, tá? Então, para a gente começar aqui, pessoal, acho que deixa eu só compartilhar. A gente trouxe um materialzinho de apresentação que ele traz como resumo, tá? Um dos principais ali materiais que a gente trouxe dentro do documento, tá? A ideia é que a gente não seja tão extenso, né? A ideia não é estender tanto essa apresentação. Tá aparecendo para vocês? Tá, ela não está no modo apresentação, Wesley. Se você quiser, eu também posso projetar aqui, ela só não está no modo apresentação. Você Tá consegue bom? colocar, por favor? Consigo sim. É, vocês estão vendo? Sim. Isso, sim. Muito obrigado. Pode pôr o segundo slide, por favor. Muito bem. Então, pessoal, acredito que aqui nessa live devem ter pessoas tanto da área contábil quanto da área de comercialização, né? Então, a ideia é a gente tentar ser o menos técnico aqui possível, né? Até porque no próprio e-book vocês vão ter esse acesso, né, a mais detalhes desse documento, tá? Então, a ideia não é a gente trazer todos os exemplos, ficar passando aqui por débito e crédito, mas acho que a ideia é a gente poder explicar um pouquinho dessa visão geral do que a gente tem incluído dentro desse material, né? Então, como a gente mencionou, né, quando a gente pensa em derivativos, né, a gente tem aí algumas finalidades que as empresas podem utilizar esses derivativos, né? Sendo aí com finalidade de proteção, né, com uma finalidade de posicionamento ou arbitragem, de modo geral, né? Sendo que quando a gente trata um derivativo na contabilidade, independente da finalidade dele, esse derivativo ele precisa sempre ser marcado a mercado, né? Por isso a questão até levantada, né, de acompanhamento das curvas, né, de como que esse derivativo é precificado, porque obrigatoriamente na contabilidade a gente precisa refletir esse efeito, né, da marcação a mercado, né, do valor justo, como a gente chama com base no conceito da norma contábil, na contabilidade, né? E aí esse derivativo ele precisa estar sendo refletido a todo momento, a todo período, com base nesse valor justo, né? Que é o que a gente coloca ali embaixo, ali, VJPR, né? Deixou resumidinho ali, mas é valor justo por meio do resultado, né? Ou seja, a cada data de balanço você precisa fazer essa atualização desse valor justo do derivativo para fins de demonstração financeira, tá? Onde que a questão do derivativo altera e pode beneficiar a contabilidade para fins de proteção, né? Então, quando você faz o hedge com o derivativo, muitas vezes relacionado com atividade operacional, né? Seja você quem está consumindo a energia, ou seja, quem você está comercializando a energia, muitas vezes você está atrelado, né? Como até o próprio Márcio mencionou, né? Você tem que estar amarrado esse derivativo com o físico, né? E o físico, muitas vezes, é um contrato que a gente chama de contrato executório, né? Você só vai refletir ele dentro da contabilidade a partir do momento em que uma das partes ela cumpre aquele contrato, né? Ou seja, se eu tenho um contrato de comercialização de energia com determinado cliente, eu só vou reconhecer na contabilidade aquele contrato, né, aquela receita, quando efetivamente ou à medida em que, né, você vai reconhecendo e entregando, né, a energia física para o cliente. Então, quando a gente olha para a contabilidade, muitas vezes um derivativo protege essa exposição por um longo prazo, né? E esse físico ele não está sendo refletido na contabilidade. Então, isso muitas vezes, por conta de você ter um derivativo que protege uma exposição do físico, que está sendo registrado na contabilidade, né, a valor justo por meio do resultado, né? Ou seja, dependendo das condições de mercado, você tem um valor justo positivo ou negativo, né? Então, ao longo do tempo, isso vai
criando de fato uma volatilidade no resultado contábil. Em contrapartida disso, você tem um contrato de físico em que você só vai registrar esse efeito da sua receita ou do seu custo, por exemplo, né, lá na frente. Então, você cria essa volatilidade no resultado contábil porque você tem formas de mensuração e contabilização entre instrumento de hedge, que seria ali o próprio derivativo, né? E o objeto de hedge, aqui o que a gente está dizendo aqui, que seriam os contratos de compra e venda de energia, que estão fora da contabilidade. Então, isso naturalmente te cria uma volatilidade no resultado contábil, né, que de alguma forma afeta em parâmetros onde você vai avaliar desempenho daquela empresa em determinado momento, né? Então, quando você faz o hedge accounting, você tem o objetivo do quê? De reduzir esse descasamento contábil, né, que gera essa volatilidade contábil no resultado contábil, né? Então, embora quando você faça hedge, você está protegendo os seus fluxos de caixa, você está criando uma previsibilidade maior no seu fluxo de caixa, por outro lado, você tem, né, uma volatilidade no seu resultado contábil. Então, quando você faz o hedge accounting, você basicamente consegue trazer para o seu resultado contábil um desempenho, né, apresentar um desempenho mais adequado em relação à sua prática de gerenciamento de risco, né? Então, o hedge accounting ele vem para você poder reduzir essas variações que acontecem no resultado contábil em função da marcação a mercado do derivativo, né? Como se fosse um descasamento temporal no resultado, né? A gente sabe que lá no vencimento do contrato, lá quando concluir todo o período, né, de entrega de energia que já está amarrada com determinado derivativo, a gente sabe que o fluxo de caixa daquela relação de hedge, ele vai ser o que já foi determinado na contratação do derivativo. Porém, você vai ter essas variações no resultado. Então, quando você faz a designação de hedge accounting, você consegue utilizar esses mecanismos da norma contábil que, de determinada forma, você elimina ou pelo menos reduz essa volatilidade que acontece quando você tem uma relação de proteção, tá? Onde muitas vezes, aqui no caso, pensando de fato no contexto dos agentes que atuam aí, seja na compra ou na venda de energia, nesses contratos que de determinada forma eles ficam contabilizados fora do balanço, né? E aí, por conta de tudo isso, a gente tem determinados impactos tributários, né? Que aí vão depender também dessas finalidades que a gente tem com o derivativo, que aí o Aloir vai poder aprofundar um pouquinho mais, tá? Certamente, pessoal, antes do Aloir entrar na parte de tributação, é importante mencionar que dentro dessa caixinha Hedge Accounting que a gente trouxe aqui, a gente conseguiu também, dentro do próprio material, né, incluir exemplos práticos para que sejam apresentados esses efeitos de contabilização, né? Em que momento eu registro meu derivativo, se vai para resultado financeiro, se vai para resultado operacional, se vai para patrimônio líquido, né? Então, no material, ele trouxe também, obviamente, a gente está trazendo só uma figurazinha aqui, mas no material a gente tem exemplos onde a gente olha para situações de hedge accounting, tá? Que podem ser tanto um hedge de fluxo de caixa ou um hedge de valor justo, tá? A gente acabou não trazendo aqui, mas a gente tem esse aprofundamento dentro dos exemplos do material e também dentro do próprio volume 2, onde a gente contextualiza um pouco o que é o hedge de valor justo, o que é o hedge de fluxo de caixa no contexto da norma contábil, tá? Então, a Luli pode ficar à vontade para os próximos pontos também. E também, pessoal, acho que a ideia é a gente fazer uma apresentação corrida, mas à medida que forem surgindo dúvidas também, a gente pode ir fazendo esse bate-papo. Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Para mim é assim um prazer estar participando desse trabalho, né? Eu não participei dos volumes anteriores, porém agradeço pela confiança de estar podendo participar nesse caso agora. Falar de derivativos, na verdade, e a questão tributária não é desconhecido por ninguém, pelo público em geral, que é uma questão de bastante desafio mesmo, porque as questões tributárias
no Brasil, elas são bastante, assim, não vamos chamar de difíceis, mas elas têm uma certa complexidade que acabam trazendo alguma dificuldade para quem opera no mercado, enfim, para quem se utiliza desse tipo de operação. Agradeço também, pessoal, esqueci de agradecer no início, o pessoal da BBCE e da Bracel por todo o apoio que nos deram, pela diagramação que foi feita, pelo trabalho da forma que ficou muito bacana. Então, relacionado às questões tributárias, o que a gente pode ter aqui, o que nós vamos falar com vocês para esse início da conversa? É um resumo das questões tributárias aplicáveis aos derivativos. Esse resumo está baseado no quê? Está baseado nas normas legais disponíveis ou vigentes hoje no Brasil, ok? Quais são os tributos, então, que nós temos vinculados aí aos derivativos, que, na verdade, eles têm uma conotação aí de operação financeira, né? Os ganhos dos derivativos, eles têm aí sempre uma tributação vinculada às disposições legais de receita financeira. Então, quais são os tributos hoje vigentes em relação aos derivativos? O PIS/PASEP e a COFINS, que nós vamos dar uma noção geral agora de como eles funcionam, e sempre vinculados às questões aí, se o derivativo ele é para hedge ou não hedge. Existe uma diferença entre o derivativo ser hedge ou não hedge, as questões tributárias elas têm diferença entre elas. Então, essas contribuições aí ao PIS/PASEP e à COFINS, elas são subdivididas hoje em dois regimes, um chamado de regime não cumulativo e outro regime cumulativo. Por que isso nós estamos informando a vocês, considerando essa questão aí das empresas aí de energia? No regime não cumulativo, regra geral, são as empresas enquadradas aí, são as que têm a tributação através do lucro real. E pelo que a gente viu nas conversas que a gente teve, nas reuniões aí, a maioria das empresas é lucro real. Algumas, ou se eu me recordo bem, uma ou outra classificou-se como do lucro presumido, que seria regime não cumulativo do PIS e COFINS. Então, nesse conceito, o derivativo receita do regime não cumulativo, lucro real, por exemplo, uma comercializadora, enfim, as receitas que ela vai ter no derivativo, classifique-se como receitas financeiras, ela pode ser um hedge ou um não hedge. Qual é a vantagem de ser hedge? Tanto para o PIS quanto para a COFINS. A tributação do PIS e da COFINS, ela é zero se ela for hedge, ok? Então, todo aquele conceito do hedge, por que é importante a empresa fazer o hedge, ela se enquadrar nas disposições legais de caracterizar aquela operação de derivativo dela como um hedge, ela tem vantagens tributárias, então. Já foi falado muito aí que os derivativos são importantes, realmente são, que existem questões tributárias importantes a serem avaliadas, e agora começam a aparecer essas questões. Por exemplo, receitas financeiras, quando é hedge é zero, a gente já falou, e se for não hedge, a alíquota já é 65% no PIS, né? E na COFINS é 4%. Costuma-se falar muito aí, a receita financeira é tributária em 4,65%. Da onde vem esse 4,65%? Isso para PIS e COFINS. COFINS 4%, PIS/PASEP 0,65%. Ok? Outras receitas, por exemplo, atividade operacional de uma comercializadora, as que não seja hedge, por exemplo, não tenha um hedge envolvido. As receitas operacionais dela, a tributação do PIS é 1,65 e da COFINS é 7,6. E no regime cumulativo, as receitas financeiras e outras receitas. As alíquotas são menores um pouco nas outras receitas, 0,65 e 3%, 0,65 no PIS e 3% na COFINS. E para receitas financeiras, no regime cumulativo, elas não são tributadas, sendo hedge ou não hedge. Por que isso, pessoal? Porque no regime cumulativo, a regra fiscal ela é um pouquinho diferente. Se a receita financeira, se for decorrendo da atividade do contribuinte conforme o Estatuto Social for, por exemplo, uma empresa que tenha uma conotação de ter alguma atividade financeira no contrato social dela, ela
poderia ou pode pagar o PIS e COFINS na receita financeira. Agora, se a atividade dela, fim dela, não for receita financeira, ela não vai pagar o PIS e a COFINS na receita classificada como financeira. Então, isso é um esboço inicial sobre, então, a tributação do PIS e COFINS nessa conotação, segregado entre receita financeira e não financeira, RED, não RED e regime cumulativo ou regime não cumulativo. Wesley, se puder passar outro, o Bernardo, não sei a sequência. Outra tributação que existe, que também é conhecida aí pelo mercado e é a regra geral, IRPJ e contribuição social. Sobre o lucro, esses dois tributos são um imposto e uma contribuição, o IRPJ e a CSLL. Eles têm as alíquotas no lucro real e também no lucro presumido, o IRPJ é 15%, e tem mais um adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 20.000 ao mês. Então, essa é uma regra específica da Receita Federal, ela é uma regra fiscal, e a CSLL, em ambos os casos, ela é 9% regra geral. Esquecendo empresas do mercado financeiro, etc., que têm alíquotas diferenciadas. Então, IRPJ e CSLL são tributos aplicáveis sobre o lucro da pessoa jurídica. Então, aquela receita lá do RED, do derivativo, vai entrar no cômputo da tributação do IRPJ e da CSLL, juntamente com outras receitas, se tiverem, óbvio, e serão tributadas desta forma, ok? Mais o próximo slide, por favor. Aqui, então, a gente tem um resuminho que eu entendo que ele é bem tranquilo, ele fecha a questão tributária no seguinte sentido. Então, a receita do derivativo o derivativo é considerado uma operação financeira, a receita, por sua vez, é uma receita financeira, né? E ela pode ter a finalidade do quê? De especulação ou de hedge. Então, a regra tributária, ela segrega em duas pontas. Ou a operação é hedge, tem toda aquela conotação de hedge, todos aqueles parâmetros adequados que você consegue classificar que a tua operação é um hedge, decorre da sua atividade operacional, tem todo o respaldo que você precisa fazer aquela operação, contratar aquele derivativo por questões de uma boa governança corporativa, pensando lá no seu acionista, etc. Você está resguardando a empresa de uma possível perda ou de deixar de ter um recebimento futuro, você faz uma operação de hedge. E a questão da especulação, obviamente, é quando não está enquadrado no hedge, aquela operação de derivativo que é mais para fins de ter um retorno financeiro, mas não tem toda uma conotação por trás de resguardar uma operação aí no conceito de hedge. Então, vamos começando ali pela especulação. Num contrato de derivativo classificado como especulação, fiscalmente falando, ele pode haver ganho ou pode haver perda. Se houver ganho, o tratamento tributário dele é PIS, PASEP e COFINS, conforme nós já mostramos anteriormente, mais o IRPJ e CSLL, que são os tributos aí normalmente, ou aqueles que são aplicáveis hoje. Agora, a especulação ainda, para ficar mais forte como uma especulação, ela pode ser um day trade, ou seja, operação contratada e liquidada no mesmo dia, ou um não day trade. Veja como é interessante. Uma operação de derivativo negociada, aberta e fechada no mesmo dia, ou seja, negociada num dia só, obviamente ela tem toda a conotação de especulação, né? Agora, pode ser um non-day trade, ela pode não ter uma contratação e liquidação no mesmo dia, mas ela não é um hedge, ok? Então, essa é a separação. O ganho é tributável e a perda, quando é day trade, ela é indedutível na base de cálculo do PIS, do PASEP, da COFINS, do IRPJ e CSLL, ok? E não day trade, ou seja, aquela operação que não é negociada, aberta e negociada no mesmo dia, também ela não é dedutível. Ela é indedutível quando exceder os ganhos, quando é não day trade, por exemplo. Ele vira uma renda variável e tem uma conotação aí de indedutível quando ele compara com os ganhos que você teve anteriormente e se ultrapassar aqueles ganhos, ela é indedutível. Agora, a questão do hedge.
pode haver também que o RED aqui, digamos, num cenário maior, ele é o mais tranquilo, o mais fácil de ser administrado, desde que você consiga enquadrar a sua operação como um RED, e também de ser entendido a questão tributária. Se ele é RED, ele pode ter ganho ou pode ter perda. É tributado pelo IRPJ e pela CSLL, alíquota zero para PIS e COFINS. Então, veja que na operação de RED você não paga PIS e COFINS, então você consegue enquadrar a tua operação, você contrata ela como um RED, tem todos os parâmetros adequadamente atendidos fiscalmente falando, porque existem situações ou mesmo rotineiras que a Receita Federal ela fiscaliza, ela verifica, ela avalia posições dos clientes e vai confrontar, muitas vezes, se a tua operação é RED mesmo. Ah, você está dizendo que isso é RED? Eu preciso confirmar, preciso olhar parâmetros, controles que você tem. Você tem uma política de RED? Tem. Vamos comparar, ver se isso está adequado ou não. Se você tiver tudo isso, para PIS e COFINS, você não paga não é que você não seja tributado, você é tributado, mas é alíquota zero, porque existe uma diferença entre você não ser tributado e você ser tributado alíquota zero. Então, a operação ela é tributada, mas a alíquota é zero. E a base legal das duas situações está ali. Agora, eu não estou conseguindo verificar aqui atrás o restante que está ali Eu estou com as pessoas aqui na frente da tela, não consigo ver o que está na sequência ali. Como é que eu tiro isso daqui? Deixa eu ver. Não consegui tirar. É a parte de baixo, Aloir? A base legal? Do lado direito, depois tributada IRPJ e CS, alíquota zero, PIS e COFINS, e na frente, ali naquele quadrinho em preto, limitado a... Dedutível sem limitação de valor na desculpa. perda? Uhum. Isso. Ok, então tá. A perda, por exemplo, no RED, diferente da perda na especulação, na especulação ela é indedutível, considerando aqueles parâmetros ali, se é day trade ou não, e no RED ela é dedutível sem limitação de valor, ou seja, se você operou um derivativo com o RED, classificou como RED, enquadrou como RED, você tem um benefício fiscal aí de se você tiver perda, ela é indedutível da sua base de cálculo do IRPJ e da CSLL, mesmo que essa receita seja agregada a outras receitas, receita operacional, etc. Na apuração do IRPJ e da CSLL, essa perda ela é indedutível, independente do valor. Okay? Então, pessoal, esse é um cenário resumido das questões fiscais aplicáveis aos derivativos, né? Segregados da forma que a gente mostrou e que dá, com certeza, assim, dá um respaldo naquilo que foi desenvolvido dentro do e-book, né? Que foi com base nesses parâmetros que a gente falou aí. Então, acho que o Wesley tem o próximo agora, né, Wesley? Muito obrigado, Luir. Até Nada. puxando um pouquinho o gancho aí do que o Alor mencionou, é importante a gente entender que existe uma diferença do que é RED, né? RED econômico, RED financeiro e RED accounting, né? Então, para você conseguir ter esses benefícios, como o Alor mencionou, né, de tributários em relação a PIS, COFINS e IRCS, você precisa fazer RED. Você não é obrigado a fazer RED accounting para você ter um benefício tributário. Tá? Só que a gente vê e já discutiu com diversas empresas, com clientes, e até em pesquisas acadêmicas mesmo, um problema que é fato na contabilidade é o fenômeno que a gente chama de assimetria informacional. Né? Então, a gente sempre vai ter uma assimetria informacional de quem está produzindo a informação contábil e de quem está recebendo e se utilizando, né? Dessa informação contábil. Então, ainda que você não precise do RED Accounting para você ter um benefício tributário, você tem tanto o benefício contábil, né, do RED Accounting, onde você vai conseguir apresentar no seu resultado um desempenho mais adequado, um desempenho mais relacionado com aquilo que você está tendo como prática de gestão de risco,
né? E também você consegue reduzir essa assimetria informacional que tem de quem está produzindo a informação contábil e de quem está, muitas vezes, fiscalizando ou fazendo alguma espécie de auditoria, tá? Porque a gente já viu casos onde a empresa ela defendia que fazia hedge, porém ela não tinha os controles para poder comprovar isso para o fisco, por exemplo, que aquele derivativo tinha uma finalidade de proteção. Então, é importante que quando você faça hedge, de fato, você tenha controles que você, numa eventual fiscalização, numa eventual auditoria, por exemplo, você consiga comprovar que aquele derivativo ele tem uma finalidade de proteção, tá? Por isso que o hedge accounting, quando ele traz muitas necessidades de você ter uma documentação de hedge, ter o tal do teste de efetividade, além de você se beneficiar contabilmente, você também consegue reduzir essa assimetria informacional quando você entrega essa documentação para uma eventual fiscalização, né? Então, você acaba também ali criando, né, produzindo mais informação que, de alguma forma, também te ajude a comprovar que essa relação, de fato, é de hedge, que aquele derivativo foi contratado com a finalidade de hedge, consequentemente, você consegue também se resguardar nesse sentido tributário, tá? E aí, indo para esse último slidezinho, pessoal, a gente trouxe um pouco essa questão do conceito do derivativo embutido, porque a gente viu isso nas discussões onde a gente teve, né, e na prática é um tema que vem sendo discutido muito aí em relação aos contratos de compra e venda de geração de energia, tá? Eu não vou ficar passando tanto nesses detalhes, mas qual que é o resumo da coisa aqui, né? Hoje, a gente tem como referência do preço de energia no Brasil um preço de energia em reais, né? Vamos supor isso. Então, na maioria dos casos, as comercializadoras, né, as empresas, elas vão negociar esse preço da energia atrelado, né, com o preço de referência em reais, que é negociado, né, comumente hoje no mercado. Qualquer inclusão de cláusula, né, ou qualquer inclusão de característica, seja alterar esse preço de energia para uma moeda estrangeira, ou atrelar esse preço de energia com outras condições de mercado, que não seja unicamente o preço da energia em reais, pode caracterizar um derivativo embutido, né? Então, a gente vê isso na prática, que muitas vezes, quando você vai fazer alguma negociação de determinado contrato, muitas vezes por uma característica específica de uma das contrapartes, acaba acontecendo de se criar, né, pela criatividade humana e pela necessidade ali econômica daquele contrato, feita uma inclusão e uma adição a novas características do contrato. Obviamente, isso é um ponto que é avaliado a todo momento, né? Porque isso pode mudar, mas é importante aqui, onde a gente quer chamar a atenção se você opera, né? Se a sua empresa onde você adota, ela opera com contratos de compra e venda de energia que fogem um pouquinho da característica vanilla que a gente tem, que é unicamente um preço referenciado em reais e algumas vezes corrigido, né, pela inflação, por exemplo, faça uma avaliação contábil desse contrato, porque algumas vezes ele pode estar sendo caracterizado como aquilo que a gente chama na norma contábil de instrumento financeiro híbrido, né? O que significa esse instrumento financeiro híbrido? É quando você tem um contrato, né? E dentro desse contrato você tem o seu componente principal. Qual que seria o seu componente principal? O preço da energia em reais, né? Negociado lá com uma quantidade específica de energia. E tudo que não é referente a esse contrato é um derivativo embutido, né? Então, nas próprias discussões onde a gente teve aí com um grupo de trabalho, a gente escutou casos que, de fato, alteravam um pouco a característica padrão de um contrato de compra e venda de energia. E quando isso ocorre, né, para fins de demonstração financeira, é importante que seja feita essa segregação daquilo que se refere ao contrato principal e do derivativo embutido, que, né, pode conter diversas características, inclusive referência a preço de commodity que não seja energia, né? Então, isso pode acontecer,
não é algo sempre comum, né? Nem derivativo embutido não é tão comum, mas é importante se avaliar essa questão porque vai alterar a forma de você contabilizar e refletir na contabilidade esse contrato, tá? Então, acho que a ideia foi ali no material do e-book trazer um pouco do contexto, né, e do quais são os principais aspectos que devem ser considerados para avaliar se dentro daquele contrato existe ou não um derivativo embutido, e também a gente trouxe um exemplo um pouco mais prático ali, explicando, né, o que acontece com a contabilização desse contrato de compra e venda se ele tivesse um derivativo embutido. Tá? Então, acho que esse é um ponto importante a ser avaliado, porque, de fato, afeta de forma significativa a forma como você observa o resultado contábil de quem possui esse derivativo embutido, né? Seja quem está entregando, seja quem está, né, gerando energia e comercializando, seja quem está adquirindo essa energia, né? A contraparte também. Então, acho que, de modo geral, pessoal, acho que era isso, né? Agradecer aí também a oportunidade e a gente fica aí à disposição para demais dúvidas, para pontos que vocês entenderem interessante a gente comentar. Obrigado, Wesley. Obrigado, Aloy. Pessoal, chegou uma pergunta aqui pelo chat. Queria reforçar quem tiver alguma dúvida, algum comentário, pode usar o chat. Também vamos ter possibilidade aqui de fazer uso da palavra. Antes da gente passar para as perguntas, eu ia fazer uma sugestão que era, a gente falou do e-book, mas cadê o e-book, né? Então, eu ia sugerir a gente fazer uma apresentação rápida, mostrar aqui o e-book, ia pedir também, se possível, Felipe, Dani, quem tiver aí o link para colocar o e-book, ele já está disponível nos sites da BBCE e da Abracel. Eu vou projetá-lo aqui para que vocês possam ver. Só um segundo. Vocês estão vendo? Sim? Sim, sim. Ok, então aqui está o e-book, tá, pessoal? Então ele vai estão aqui os autores, né, que a gente já mencionou no início, comitê editorial e diagramação. Ele é dividido em 3 capítulos, temos as referências bibliográficas e também um resumo sobre os autores, tá? Um texto introdutório da BBCE, da Abracel, e depois uma rápida introdução, e a gente já inicia com o capítulo 1 de contabilidade de derivativos, passando pelas questões contábeis, e aí vocês vão ver, é uma cartilha, óbvio, como ela é sobre um tema denso e que também é de aprofundamento, né, desses temas densos. O que foi tentado aqui fazer é trazer muitas vezes os conceitos e exemplos e tabelas para que se simplificasse aqui o entendimento, tentando nivelar todos o conhecimento. Então, aqui está o capítulo 2, depois de contabilidade ele entra nas questões tributárias dos derivativos de energia, e aí segue com uma explicação também constante de tabelas, exemplos, para facilitar a vida de todos, tá bom? Você vai ter uma parte aqui que ele entra bastante na forma de você registrar, contabilizar, fazer os lançamentos disso, e também um capítulo dedicado aos contratos do ACL com derivativos embutidos, onde ele aborda isso, que acabou sendo brilhantemente aqui apresentado pelo Aloir e pelo Wesley, tá bom? Então é isso, pessoal, já disponível nos nossos sites. Aqui você vai ter os exemplos de termo de head accounting, as referências bibliográficas com link para várias das publicações que a gente mencionou, e aqui os autores, um resumo sobre eles. E aqui também estarão sempre aí disponíveis para quem tiver alguma dúvida, né, quiser bater um papo sobre os tópicos que estão nessa cartilha. É isso, e aí, pessoal, pergunto se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário, fazer uso da palavra. A gente tem uma pergunta aqui, Valverde Ribeiro, né, que pergunta: se eu comprar energia convencional e vender incentivada, ou ao contrário, no mesmo dia, isso caracteriza day trade? Pergunto aqui se alguém gostaria de endereçar essa dúvida.
Ótima, que foi ótima colocada. pergunta. Acho que até para mencionar essa dúvida a gente não levantou dentro das discussões, mas quando a gente fala em day trade, né, e principalmente no contexto do que o Alor mencionou sobre as questões tributárias, ali a gente olha especificamente para instrumento financeiro, né? Então, de modo geral, obviamente, pode acontecer de um contrato de energia se caracterizar como instrumento financeiro? Pode, tem casos que sim, né? Quando você está dentro daquele book de trading que a gente fala, né, de energia, você trata o contrato físico como um derivativo. Então, você tem a necessidade contábil de fazer a marcação dele a mercado na contabilidade, né, por conta da finalidade que você tem com aquele contrato. Diferentemente quando você tem um objetivo de entrega física, né? Então, o conceito de day trade, ele está relacionado a você entrar numa posição de um instrumento financeiro hoje e na mesma data você liquidar essa posição, tá? Então, me parece que não seria um day trade, tá? Obviamente, talvez teriam questões ali mais específicas a se avaliar, mas entendo que não entraria naquele contexto tributário que o Alor mencionou, né? Talvez a gente teria que olhar um pouco mais o contexto ali do contrato de energia, né? Qual que são as características desse contrato, qual que é a finalidade desses contratos, se você está marcando ele a mercado ou não, né? Dependendo ali do book que você tem e a finalidade comercial daquele contrato, tá? Na verdade, aí, Wesley, só complementando, o day trade no sentido que a gente falou e o que é válido aí no mercado financeiro é você operar na bolsa ou fora da bolsa, você comprar e vender no mesmo dia uma posição, certo? Então é mais para o mercado financeiro mesmo, não na negociação da energia, né? É mais o mercado financeiro do derivativo direto mesmo. Obrigado. Pessoal, alguém gostaria aqui? O Henrique da Tru está com a mão levantada. Henrique, por favor, a bola está contigo. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Bom, antes de mais nada, parabéns aí por esse e-book aí, volume 4. Gostei bastante aí, porque o quadrinho foi muito ilustrativo e já trouxe várias dúvidas. Exatamente porque é um quadrinho que a gente visualiza rapidamente as situações. Então, ela foi muito boa, mas eu tive várias dúvidas na questão da tratamento especulativo, né? Operação não hedge e também não day trade, e tem limites, e ali eu não consegui entender bem. Que se as perdas ultrapassarem os ganhos, não seria dedutível essa parcela. Pelo menos assim foi o que eu vi rapidamente que estaria escrito ali. Aí eu tenho algumas dúvidas, assim, que seria isso, o quadrinho ali do meio é indedutível quando exceder os ganhos. Aí, assim, eu estou especulando também em cima das operações especulativas. E se eu tiver uma única operação e perder dinheiro, ela é dedutível com relação aos meus ganhos do mercado físico, né, dos meus contratos de compra e venda de energia, que não sei, que também são tratados, como o Wesley falou, são tratados como derivativos também, mas trazidos a valor de mercado, mas não é o derivativo propriamente dito. E se isso, essa dedução ou compensação, vamos dizer assim, se obedece aos regimes tributários e da apuração dos impostos, por exemplo, que tem empresas que apuram trimestralmente o resultado, outras mensalmente, que faz a apuração anual lá, se isso varia nessa questão. Na verdade, aí, essa conotação aí tributária é no sentido de, conforme a gente colocou ali, especulação, né? O day trade, aquela que ocorre abertura e fechamento no mesmo dia do derivativo, e não day trade quando é especulação, mas não é de um dia só. Então, isso acho que está bem claro e transparente. Sim. O day trade, ele é sempre indedutível, ou seja, aquela operação que você faz e abre e fecha no mesmo dia, compra e vende no mesmo dia, ele é indedutível, sempre. Agora, o não day trade, como o derivativo ele é classificado como um renda variável, ele, quando você tiver outras operações
essa perda que você teve, você não vai poder deduzir acima dos ganhos futuros que você tem, entende? Ela é indedutível quando exceder os ganhos. Você teve uma perda não day trade, uma perda X. Se ela exceder os ganhos de renda variável é, até o ganho, até o limite dos ganhos, ela é dedutível. Acima disso, ela é indedutível. Esse é o conceito dado. Não sei se isso te ajudou ou te complicou. Não, não, é assim, na verdade, a minha dúvida continua a mesma, né? Ou seja, Uhum, só consigo comparar com renda variável. Vamos dizer, eu sou isso. uma comercializadora, eu compro e vendo energia. Aham, Tenho ganhos, tá? Tenho receita financeira, outras receitas financeiras diversas. Faço aham, uma operação no mercado aí de derivativos, não day trade, e perco. Nessa operação aham, eu perco. Ela entra aham. deduzindo o meu resultado financeiro, ela entra. É a única operação de renda variável, vamos dizer assim, então, ela não é dedutível, eu não deduzo do resultado da minha apuração do imposto de renda, isso que eu fiquei na dúvida. Não, não. Se ela é a única operação, não. Aí você não vai deduzir, né? Não, então, não, pois, Não, ela não entra deduzindo outros ganhos, minhas não, não receitas entra. Porque ela é operacionais normais. especulação, né? Porque ela está na especulação, certo? Sim, sim. É que assim, o trade de energia também pode ser físico mesmo, né? De Uhum, comercializadora também são tratadas como especulativa, vamos dizer assim. uhum, entendi. Então, por isso que a minha dúvida ficou, né? Quer dizer, se eu opero aí nesse mercado de derivativo, eu não consigo, perco, né? Eu não consigo deduzir dos meus ganhos. Isso. É essa conotação aí. Tá, não, tá, então agora ficou claro. Obrigado. Nada. Obrigado você, Henrique. Alguém mais, pessoal, quer fazer alguma pergunta? Aproveitar aqui os nossos especialistas. A gente tem aqui, acabamos de chegar às 4, mas a gente tem espaço aqui para uma última pergunta, um último comentário, se alguém tiver. Pessoal, não tendo, eu ia agradecer a todos em respeito ao nosso horário aqui. Chegamos 1 hora de discussão, né? Às 4 horas. Queria mais uma vez aqui agradecer demais a parceria da BBCE pela iniciativa, por toda a parceria ao longo dessa jornada dos derivativos, que eu tenho certeza que teremos outras oportunidades para seguir aqui promovendo esse importante tópico. Agradecer aos nossos parceiros aí da M2M Saber, que produziram esse conteúdo. E, pessoal, queria de novo dizer que estamos todos aqui abertos para quem tiver dúvidas, quem quiser bater um papo, quem quiser conversar. A ideia é disseminar conhecimento, é tirar as dúvidas para que a gente consiga fazer esse instrumento girar mais. Eu vou passar a palavra aqui para o Marcelo ou para o Márcio. Márcio, acho que você está aí também, né? Talvez para fazer um fechamento aqui, Márcio. E aí acho que com isso a gente pode concluir a nossa live, agradecendo a participação de todos. Chegamos a ultrapassar 100 simultâneos aqui, acho que foi bem legal. Márcio, a palavra está contigo. Muito obrigado a todos, tá? Márcio, conclui. Excelente, Bernardo. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Aloir. Obrigado, Wesley. Foi muito rico participar e conhecer, aprofundar os conhecimentos. Queria dizer a todos os participantes também que é uma honra estar conversando com vocês, que nós aqui na BBCE e com certeza a Bracel estamos com as portas abertas para qualquer momento que vocês quiserem discutir algum tema mais aprofundado, né, do assunto derivativos, estamos à disposição. Os nossos contatos são disponíveis no nosso site, tem os nossos e-mails também no invite da reunião. O Bernardo pode nos direcionar para você. Até peço para o Marcelo colocar no chat aí os nossos e-mails convencionais aí de contato, nossos telefones convencionais de contato. Estamos à disposição para aprofundar os temas, para fazer demonstração da plataforma, para ver as integrações sistêmicas que eventualmente sejam necessárias com seus sistemas de tributos ou com seus sistemas de contabilização, né? E isso vale não só para o derivativo, mas também para o físico, tá? Estamos de portas abertas aí para
trabalhar com vocês também em qualquer necessidade de integração sistêmica, em qualquer necessidade de aprofundamento de conhecimento, de funcionamento das nossas plataformas, seja a plataforma eHub, seja a plataforma de derivativos, enfim, estamos integralmente à disposição. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde a todos. Tchau, tchau.